A gente cresce ouvindo aquela velha história. O trabalho duro enriquece. Mas se a gente olha ao redor, a realidade parece bem diferente, né? Vemos pessoas que se desdobram, que trabalham sem parar e mesmo assim continuam presas na pobreza. Nessa análise, a gente vai tentar entender por que só o esforço muitas vezes não basta. Pois é, essa ideia do esforço é muito forte. Só que a vida real nos mostra um paradoxo. Trabalhadores incansáveis que fazem jornada dupla, tripla e mal conseguem fechar as contas no fim do mês. Então, se a intensidade do trabalho não é a resposta final, o que mais está em jogo aqui? Para a gente conseguir visualizar melhor esse problema, vamos usar uma analogia. Uma que ajuda a gente a enxergar essa questão de um jeito completamente novo. Pensa só na vida, na mobilidade social, como se fosse uma grande corrida. Todo mundo querendo avançar, ter uma vida mais estável, mais tranquila. Mas a grande pergunta é, será que todo mundo começa essa corrida do mesmo lugar? E é aqui que o nó aperta. Imagina dois corredores. O corredor A, de um lado, larga na frente numa pista lisinha com os melhores tênis, tudo a favor. Já o corredor B, bem, ele começa lá atrás, a pista dele é cheia de buracos e, para piorar, ele ainda está carregando uns pesos extras nas costas. Mesmo que ele se esforce o dobro, as condições iniciais já tornam essa corrida, bem, fundamentalmente injusta. Tá, mas que pesos e obstáculos são esses na vida real? Vamos dar uma olhada agora nessas barreiras que muitas vezes a gente nem vê, mas que definem as regras dessa corrida tão desigual. E aqui a gente chega num ponto fundamental. A pobreza, na maioria das vezes, não é uma falha individual. Não é falta de vontade, sabe? Ela é o resultado de estruturas da nossa sociedade, da nossa economia, que acabam favorecendo alguns grupos enquanto dificultam a vida de outros. E essas estruturas não surgiram do nada, elas têm raízes históricas profundas. No Brasil, por exemplo, a gente tem um legado de colonização, escravidão e uma má distribuição de terras que criaram uma base de desigualdade que a gente sente até hoje. E como a gente vê isso no dia a dia? No acesso desigual a uma boa escola, a um bom hospital, que são os primeiros obstáculos na pista daquele nosso corredor B. E aqui entra outra barreira enorme, a diferença entre trabalhar duro e ter um trabalho que gera riqueza de verdade. Muita gente está presa em empregos informais. É um esforço físico e mental gigantesco, mas sem estabilidade, sem direitos, sem nenhuma chance de crescer. Esse tipo de trabalho não só paga mal, como ele suga todo o tempo e energia que a pessoa poderia usar para estudar, para buscar algo melhor. Isso nos joga direto em um dos pesos mais pesados que alguém pode carregar, o ciclo de dívidas. Pensa bem, salário baixo, custo de vida lá no alto, como é que se consegue guardar dinheiro? É impossível. Aí, qualquer imprevisto, uma doença na família, uma despesa que não estava no plano, pronto, a pessoa é forçada a se endividar. E aí vira uma bola de neve que a mantém presa na escassez. Mas essas barreiras não acabam em uma única geração. O mais complexo de tudo é que elas passam de pais para filhos. Vamos tentar entender como essa herança funciona. É o que a gente chama de herança social. O ponto de partida na corrida da vida não é uma escolha, é um legado. Os filhos de famílias mais pobres, por exemplo, geralmente vão para escolas com menos recursos e têm muito menos acesso àquela rede de contatos que abre tantas portas no futuro. O resultado disso é a criação de um teto invisível. É como se, não importa o quão rápido a pessoa corra, o quanto ela se esforce, ela sempre acaba batendo num limite. Um limite que não foi ela que criou, mas que a impede de ir além. E o que forma esse teto? Bom, é a falta de acesso a recursos que vão muito além do dinheiro. É o que alguns chamam de capital cultural, as redes de contatos, o acesso a boas faculdades e, claro, a ausência de preconceito e discriminação, que funcionam como mais um obstáculo surpresa no meio da pista. Ok, diante de um cenário tão complicado, a pergunta que não quer calar é: a solução está no esforço individual da pessoa ou em mudar o sistema inteiro? Basicamente, existem duas grandes linhas de pensamento. Uma foca mais no pessoal, diz que o indivíduo precisa mudar a mentalidade, ter mais disciplina, se planejar financeiramente. A outra foca no estrutural, argumenta que sem políticas públicas sérias que criem empregos decentes, que garantam educação de qualidade para todos e uma distribuição de renda mais justa, não dá para jogar todo o peso da mudança nas costas de uma só pessoa. No fim das contas, fica bem claro que a corrida da vida não é igual para todo mundo. O esforço individual é fundamental, claro, mas ele acontece dentro de um sistema que já tem regras e obstáculos bem desiguais. A pergunta que fica para a gente refletir é: para tornar essa corrida mais justa, o nosso foco deve ser em treinar melhor o corredor ou em consertar a pista?